Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus, como é bom poder retornar a casa. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Estou feliz de estar aqui nessa noite. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Você também quer agradecer a Jesus? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, todos os irmãos que estão acompanhando com a gente agora online. Que eles possam também estar debaixo da mesma atmosfera de graça, de unção que nós estamos aqui. A palavra do Senhor, ela diz que tudo que dois de nós ligarmos na terra será ligado no céu. Você liga essa palavra de bênção sobre todos os irmãos que não podem estar aqui, mas estão assistindo de casa agora? Então recebam aí, meus irmãos, vocês que estão em casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso pastor Silas, a quem me alegra e me deixa um pouco nervosa também quando ele está, mas mais me alegra. E me alegra porque de verdade, né? Não é porque ele está aqui não, mas é uma verdade. O pastor, ele não cria um ambiente de ameaça quando ele está presente ouvindo. Ele realmente, ele ouve, ele celebra, ele dá força. E quando ele está presente, realmente é uma alegria. Há mais alegria do que temor. Pastor Odilto, sempre com a gente aqui. Deus abençoe. Pastor Jean, muito obrigada. É bom estar aqui. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números. Glória a Deus. Enquanto você localiza aí, deixa eu falar rapidinho para você que hoje eu trouxe alguns livros. Tem também o material de vestuário. E o vestuário vocês já sabem, né? Todo mundo que adquire qualquer uma das nossas peças entra com a gente em território nacional para fazer missão já há mais de 5 anos. Norte, Nordeste, extremo norte do país e sertão da Bahia. Todas as vezes que você adquirir qualquer uma dessas roupas, você entra comigo. E tudo que vocês adquirirem hoje, está indo comigo na parte do vestuário para Belém do Pará. Então hoje quem adquirir uma roupa nossa, como um vestido de leão desse aqui, por exemplo, que a irmã tá usando, fica de pé, irmã, que a irmã vai ser minha modelo aqui agora. Vambora, menina! Isso, pronto, agora senta para não ficar vaidosa. É esse aí, ó, bonitão. Se você desejar, tem uma parte desse material lá. E tudo que vocês adquirirem hoje, entra com a gente no projeto Campos Brancos, missionária Kellen Gaspar, tá bom? Vai estar lá fora, disponível para quem desejar. E tem também o material da livraria, tá bom? Hoje eu trouxe 2 livros para vocês. Esse aqui vocês já conhecem, Os Segredos das Mulheres de Influência, aonde todas as vezes que você adquirir qualquer um desses, aí você vai comigo lá para Paulista, em Recife, aonde está sendo construído o Instituto Identidade. E as obras já começaram. Olha para quem está ao teu lado e diga, as obras já começaram. Se você quiser fazer parte de um tijolinho daquele, quando você adquirir qualquer um desses aqui do Segredo das Mulheres de Influência, você entra com a gente lá, tá bom? É um instituto onde ele atende mulheres em condição de vulnerabilidade social. Na verdade, não só mulheres, mas famílias também, onde a gente procura resgatar ali a dignidade dessas mulheres, através de um trabalho muito lindo que a pastora Thalita Pereira e o pastor Arthur fazem. Quando você recebe um voucherzinho ali, faz compra. É um trabalho extraordinário. E esse aqui é para alimentar a sua alma, o seu espírito, dia a dia, com o Spurgeon, manhã e noite. Quem já ouviu falar desse livro através de mim? Pois então, esse aqui é um devocional que eu indico porque eu uso. E por que você usa, Camila? Por que você gosta dele? Porque ele não é aquele devocional diário que é só palavra de, né? Hoje você vai ter um dia lindo, você vai ter um dia de vitória. Não, é aquele devocional que um dia ele diz, levanta a cabeça, e outro dia ele dá um soco seco na boca do teu estômago. E aí você levanta, se reveste, né? Ele tem me ajudado muito, já me ajudou muito, e ele é maravilhoso. É um devocional para amanhã e um para a noite. E cada página tem o dia referente do dia que você está vivendo sem ter um ano, né? Então é para a vida toda. Vão estar disponíveis lá fora, ok? Quem achou Números, capítulo de número 11? Glória a Deus. Números capítulo 11. Glória a Jesus. Hoje eu precisei fazer algumas anotações aqui, porque o Senhor me visitou essa tarde e Ele confiou ao meu coração uma palavra de despertamento para essa noite. Não, você não ouviu, eu vou falar de novo. Ele me confiou uma palavra de despertamento para essa noite. Você tem que glorificar, porque todas as vezes que o Senhor quer trazer a você, ou coloca diante de você uma palavra de despertamento, é porque Ele quer promover livramento para você. Livramento para a sua vida. Glória a Deus. Levante a sua mão aí e diga, obrigado pelo livramento, meu Deus. Tem livramento de Deus para a tua vida essa semana. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele está programando a hora do seu livramento. Por isso Ele se antecipou, te dando uma palavra de despertamento.
E ele me confiou algumas coisas aqui. Eu tive que fazer como o João, escreve, que é para você não esquecer, pois eu estou pela primeira vez diante da revelação desse texto. Números capítulo 11, verso 1 em diante, e quando eu alternar aqui o versículo eu falo para você, tá bom? Quem achou o Números 11, verso 1 em diante? Maravilha, diz assim: ora, o povo queixou-se da sua sorte, queixou-se aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumindo as extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo da ira do Senhor se acendeu entre eles. Aquele bando que estava no meio deles, em outras versões vai estar, o populacho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel também, em outras versões vai dizer, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando. Em outras versões vai dizer assim: mas agora a nossa alma está seca, e coisa nenhuma vemos, senão este maná. Versos de número 18 em diante. Aqui é o Senhor já instruindo como Moisés deve falar ao povo. Consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor ouviu quando vocês choravam, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. E não comereis 1 dia, nem 2, nem 5, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até sair pelos narizes, até vocês ficarem enjoados dela, porque rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou, e tu dizes: dá-lhes carne e comerão 1 mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e vacas que se lhes bastem? Ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que eles se saciem? E respondeu o Senhor a Moisés, dizendo: ter-se-ia agora o braço do Senhor se encurtado? Pois agora mesmo tu verás se a minha palavra se cumpriu ou não. Verso 31. Então soprou um vento mandado pelo Senhor, o qual trouxe cordonizes do lado do mar, e as espalhou numa extensão de quase 1 dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, e ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia. Por favor, somente agora, repita após mim: todo aquele dia, toda aquela noite, e todo o dia seguinte. Repita mais uma vez: todo aquele dia, toda aquela noite, e todo o dia seguinte. Sozinho diga: todo o dia, à noite, e o outro dia. De novo: todo dia, à noite, e o outro dia. Fala sozinho agora, vai. E o que tinha menos colhera 10 homeres. Então as estenderam para si ao redor do arraial. Verso 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. E você diga amém por essa palavra. Você acabou de ler aqui comigo uma história muito conhecida da Bíblia, sobre quando o Senhor, eu disse que quem? O Senhor envia as cordonizes para esse povo que estava murmurando no deserto.
murmurando do maná que o Senhor Deus havia tirado do recôndito do céu e estava entregando para eles de maneira tão ordeira, de maneira tão nutritiva e, por que não dizer, de maneira tão especial. O maná, ele era tão especial que ele foi introduzido dentro da arca como símbolo de sustentabilidade, de provisão, de constância, de fidelidade, de alimento. Haveria aqui uma lista de significados que nós poderíamos traduzir acerca do maná. O Senhor cuidou do seu povo, proveu ao seu povo. O maná, ele foi tão importante na nutrição, na sustentabilidade de Israel até a entrada em Canaã, que ele foi o único alimento provido por Deus que de verdade durou até a entrada do limite do povo em Canaã. Esse povo comeu até outras coisas, mel em alguns acampamentos, outro tipo de carne em outros lugares, mas o maná, ele não se retirava durante o processo de peregrinação até entrar em Canaã. O maná, ele se manteve, assim como a fidelidade do Senhor, para poder cumprir aquilo que jurou aos seus pais, dizendo que faria, que era introduzir esse povo na terra que manava leite e mel. Mas antes de conhecer leite e mel, o Senhor proveu diariamente, com muito carinho, de forma muito especial, o maná. O maná era um alimento tão contundente, tão forte, mas ao mesmo tempo, ele descia sobre a terra de forma tão delicada. O texto diz que ele não era trazido pela mão de homens, não se comprava no mercado, não se adquiriria com dinheiro. O maná, se você olhar o texto, é incrível. Ele era trazido pelo orvalho de manhã. O texto diz que quando o orvalho se secava, então o maná aparecia. Como pode algo tão leve descer do céu, tão leve, e ao mesmo tempo trazer peso, trazer substância? Logo depois que o orvalho se retirava, o maná, ele era tão santo, ele era uma provisão que identificava tanto a fonte de onde ele saíra, ou seja, do próprio Deus, que havia ordem para colher ele, havia um critério, né, que deveria ser colhido logo pela manhã, antes do sol ser completamente posto no céu, porque senão ele derretia. Mas depois que ele era colhido, ele não derretia mais, ficava dentro de casa e não derretia mais, era moído e não derretia mais, passava no pilão e não derretia mais, ia para o fogo e não derretia mais, ia para a água e não derretia mais, fazia bolo, fazia pão e ele não derretia mais, porque o segredo era levar o maná para dentro. Colhia, mas do lado de fora derretia, porque o que é de Deus para você, se não for para você, e se você não souber usufruir, não fica disponível para cães, não fica disponível para porcos, não fica disponível para nada e nem ninguém que não foi justificado pelo Senhor para absorver. Então acaba, só para você ir entendendo. Veja como o maná é especial, veja como o maná é precioso. O maná, ele poderia nos lembrar Jesus, não tem como lembrar, porque o texto diz acerca dessa comparação. O texto diz assim: vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas Jesus vai dizer o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse ninguém vai morrer, esse pelo contrário, quem comer ele vai ter vida eterna. Só que por que eu acabo me lembrando? Porque ele não tinha aparência, porque ele veio do céu. Veja isso. Mas ele tinha ali um período de durabilidade. Agora, o povo, depois de um tempo, começa a desdenhar esse maná. Por que o desejo de comer carne vai levar eles à morte? Não é o desejo em si, esse povo não está proibido de comer carne, mas é o que motivou o desejo. E o que motivou o desejo, duas coisas nós vamos falar sobre elas agora, mas uma delas é muito perigosa e eu preciso falar urgentemente. O que, Camila? O desdém do maná. Você tem que colocar na sua cabeça que você não precisa desfazer-se daquilo que Deus já fez. Você tem que colocar na sua cabeça que para realizar os seus sonhos, seus projetos, as aspirações do seu coração, eu não sei o que foi, se foi um misticismo religioso, se foi uma forma não coordenada de passar qual é a manifestação do reino de Deus para a terra, que acabou criando na cabeça de pessoas o conceito de que se elas tiverem o que é de Deus e fizerem o que é de Deus, todo o restante ligado à sua vida pessoal será destruído, será devastado. E isso na verdade não é uma verdade, é um sofisma do diabo para que você nunca deseje as coisas de Deus. Porque ele quer colocar na tua cabeça que a partir do momento que você desejar as coisas de Deus, você vai estar totalmente arrebentado, sem jamais poder se realizar na vida pessoal, na vida emocional, na vida afetiva. Mas isso é mentira, porque Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Irmão, se Deus tivesse a vaidade de para saciar o homem, só ter ele na vida do homem, ele jamais teria criado Eva.
Era ele próprio e Adão naquele jardim, sem ninguém, sem intervenção de ninguém. E às vezes você fica pensando, do que tem falta uma pessoa que fala face a face com Deus? Do que tem falta uma pessoa que dialoga com Deus? Não tem falta de nada. Só que Deus, quando criou o homem, Deus sabe o que fez. Ele disse, fez semelhante, ele não é igual. Deus sabia que havia coisas em Adão que ele não daria. E não é porque ele não queria, é porque não convinha. Não convinha, é coisa de Deus, não é coisa de homem. E coisa que é de homem não é coisa de Deus. Por isso fez Eva. Então entenda, o problema aqui foi a motivação. Porque eles acharam que para ter uma coisa deveriam desdenhar a outra. Agora veja, onde está o nascedouro da motivação? Falamos de desejo, falamos de motivação. E agora vamos para o nascedouro. Aonde nasceu a motivação? No meio do bando. Olha para o teu irmão e diga assim, cuidado com esse bando. Você leu aqui. Camila, fala a verdade aí. Você acha que o povo já estava meio assim com o maná? Acho. Já havia algo ali? Já. Não tenha dúvida. Você come ovo 15 dias, no 16º já está piando. Ué, é ou não é? Eu já saí com amigas que estavam no processo, que na hora de perguntar alguma coisa na escolha, você quer frango ou quer carne? E ela de menina, eu quero uma carne vermelha, porque eu já estou aqui quase batendo asa. Quem aqui nunca passou por um processo onde o alimento da sustentabilidade não tem a ver com o seu prazer, tem a ver com a sua sustentabilidade? Tem a maturidade de Baravassúria. Mas a maturidade de Moisés, a liderança de Moisés, a maneira como Deus se manifesta no meio desse povo, vai suprimindo esse desejo. É igual você quando está passando uma dificuldade em casa. Minha mãe é uma pessoa que não aguenta ver salsicha. Porque na época da prova, irmão, era salsicha com macarrão, salsicha com arroz, salsicha frita, salsicha cozida, salsicha no molho, salsicha no... Era salsicha. Minha mãe já fazia assim. Mas comia salsicha. Hoje ela pode comer outras coisas, mas quando não podia comer nada, o que ela comia? Estava enjoada, mas comia. Não queria, mas comia. Maturidade, irmão. Você tem que saber. Então, Camila, humanamente falando, certamente havia nele já um desejo de comer uma outra coisa, não tenha dúvida nenhuma. Só que aonde se manifestou esse desejo? Quando percebeu que o bando, quem é o bando? Povo estranho. Quem é o bando? O populacho que saiu do Egito e falou que ia seguir tudo na moral, direitinho, mas no final começou a manifestar os desejos de lá do Egito. Aí o que acontece? Quando você já está com o choro preso por algo, senta do lado de alguém que já está com o choro solto, o próximo a chorar é quem, filho? Agora, o que Deus está nos despertando nessa noite? Estranhos desejos crescem do lado de pessoas estranhas. Olha de novo para alguém que está do teu lado, diga para essa pessoa, sai do meio do bando. Esse populacho começa a ficar enjoado, fastiado, eles começam a ficar agoniados, até porque eles não estão acostumados a essa cultura, e eles começam a reclamar. Presta atenção, você já viu o ditado que diz, os incomodados que se mudem? Todo incomodado de fato vai se mudar, mas ele não vai se mudar antes de tentar te convencer. E eles começam a ficar incomodados. E o texto diz que eles começam a reclamar. Mas eles são estratégicos. Eles não reclamam com Moisés, não. Eles reclamam com o povo. Porque eles sabem que lá eles têm que ficar na disciplina. Aí começa a reclamar. Aí o texto diz que eles começam. Então Israel, então os hebreus também começam a ficar dessa forma. Começam a chorar. Começam a falar mais alto. Quem aqui trabalha no berçário sabe, bota uma criança para chorar no berçário, só uma. O que vai acontecer? Verso 4, um bando de estranhos começa a reclamar. Então também Israel amplia aquela voz. Você sabe por que tem gente que já tem desejo de fazer algo, mas vem chorar perto de você, vem para perto de você porque sabe que você é a pessoa que tem poder de ampliar. Você tem o poder, às vezes, não de realizar, mas de ser a ponte que chega perto de quem faz acontecer. Então você tem que vigiar muito com o que você deseja perto de quem você está. Isso aqui nada mais é do que 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. O que é que nós vemos ali, gente? A expressão clara sobre a necessidade de vigilância com as companhias.
Vigia com quem você anda. Eu acho muito extraordinário esse texto, porque o apóstolo já começa dizendo assim: não vos enganeis. Porque ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis. Eu gosto porque ele começa dizendo: não vos enganeis. E por que você gosta tanto, Camila, dele começar dizendo não vos enganeis? Porque quando você está do lado de alguém, sobretudo se você for maioral a essa pessoa, você tem a sensação de que ela nunca vai ter poder de te convencer, que é só você que convence ela, que é só você que aconselha ela, que você tem poder sobre ela. Porque no Egito o povo era escravo, mas no deserto Israel reina. No Egito esse povo era escravo e eram os egípcios que tinham poder sobre eles, mas lá agora no deserto Israel é maioral sobre eles. Então a gente acaba tendo essa impressão: deixa ficar, não tem problema, deixa almoçar, não tem problema, deixa ficar em casa, não tem problema, tem intimidade com ele, não tem problema. Ah, o que tem? Eu só estou seguindo não é nada, dá um clique em cima, só estou seguindo, não vai te influenciar. Todo dia na tua linha do tempo tu já está influenciado e não sabe, porque não tem outra forma de influenciar melhor do que gradativamente. Olha de novo para alguém e diga: sai do bando. Eles vão suscitar Israel, e Israel vai suscitar aquilo que já existia, mas precisava de uma motivação que iria acontecer pela leve e qualquer influência à sua volta. Que influência era essa? Desse povo. Aí você diz: Camila, será que é verdade? Eva que o diga, meu irmão. Influencia sim. Ei, povo, Camila, nada a ver, influencia sim.